mediana agora para uma distribuição de frequências, né? Quando a gente tem aquelas classes, tá bom? Então, durante 60 dias, anotou-se o número de cartas entregues diariamente em um edifício, tá? Então, o número de cartas, ó, de 20 a 30 cartas, né? Foram 5. Em 5 dias, né? O número de cartas entregue foi de 20 a 30 cartas. Em 9 dias, né? Foram entregues de 30 a 40 cartas, em 20 dias, né? De 40 a 50, em 18 dias, de 50 a 60 cartas e em 8 dias, de 60 a 70 cartas. Qual é a mediana da distribuição de frequências? A mediana. Então, quando a gente tem as classes, né, e a gente quer encontrar a mediana, você vai ter que seguir um passo a passo aqui, tá certo? Então, o primeiro passo é encontrar a fração da mediana, tá? Onde esse n, a fração da mediana vai ser n sobre 2, esse n é o somatório dos FIs, das frequências, tá? Então, n sobre 2 é a nossa o quê? Fração da mediana. Ok? Fração da mediana. Onde o n é o somatório das frequências. Então, no caso aqui, no nosso caso, a coluna das frequências é essa, a frequência absoluta. Então, o nosso n vai ser o somatório desses valores aqui, ó. Então, vai dar quanto? Ó, 5 com 9, 14. 14 com 20, 34, né? 34 com 8 aqui, né? Vai dar 34, 8, 42. 42 com 18, 60. Que é exatamente os 60 dias aqui que ele tinha falado. Então, a nossa fração da mediana vai ser o quê? 60, que é o n, né? Sobre 2, que vai dar 30. Guarda esse valor, tá? Então, o primeiro passo é encontrar a fração da mediana, que é n sobre 2, e o n é o somatório das frequências. O segundo passo é construir a coluna FAC, que é a frequência acumulada crescente. Frequência, certo? Acumulada crescente. Como é que a gente constrói essa FAC? Aqui do lado, ó. FAC. Repete a primeira frequência, que é 5, né? A primeira repete, aí vai somando, ó, 5 mais 9, 14. Você vai somando com a posterior. 5 mais 9, 14. 14 mais 20, 34, né? 14 mais 20, 34. 34 mais 18 vai dar quanto? 52, né? 34 mais 2, 52. 52 mais 8 dá o quê? 60, que bate com o total aqui, certo? Então, você constrói aqui o que? A FAC. Pronto. Ok, o segundo passo já foi. O terceiro passo é localizar a primeira FAC que é maior ou igual, né, à fração da mediana, que foi n sobre 2. Então, no nosso caso aqui, é localizar o quê? A primeira FAC que é maior ou igual a 30, né? Que foi 60 por 2, 30. Então, qual é a primeira FAC que é maior ou igual, né, a 30? Na primeira FAC maior ou igual a 30, ó, 5 é menor, 14 é menor, maior ou igual que 30, a primeira é 34. Então, acabei de localizar aqui, ó, a FAC, que é a primeira FAC que é maior ou igual a 30. E quando você faz isso, você acaba localizando o quê? A classe onde vai estar a mediana. Ó. Então, a mediana vai estar, ó, nessa classe aqui, ó, de 40 a 50. A mediana vai ser um valor entre 40 e 50. Tá? Então, todo esse passo a passo aqui é para você achar em qual das classes a mediana se encontra. Pronto. Depois que encontrou a classe, aí você vai para o último passo,
que é fazer o que a gente chama de interpolação linear. Fazer uma interpolação linear, tá certo? E aí, como é que a gente faz essa interpolação? Vamos fazer aqui do lado. Você vai pegar a classe onde está a mediana e vai copiar essa classe. Ó. Copiar ela aqui. Ó. Tá vendo? Vamos ver se eu consigo fazer melhorzinho. Então, aqui, ó, 40 até 50, tá certo? 40 a 50. Veja que eu coloquei o 40 embaixo e o 50 embaixo. Você vai entender por quê. Ó. Porque aqui em cima eu vou colocar outros valores. Que valores? Algumas FAQs. Ó. Então, olhando para aqui, de 40 a 50, ó, a FAQ da classe é o que? 34. Então, esse 34 vem para acima do limite superior. Ó. Então, vai ficar 34 aqui, ó, acima do 50. E a FAQ anterior, ó, que é 14, você vai colocar acima do limite inferior. Então, vamos voltar. A classe onde está a mediana é a classe de 40 a 50, você copiou aqui embaixo. Acima do 40, ó, você vai colocar a FAQ anterior, 14. Acima do 50, a própria FAQ da classe, que é 34. Pronto. E aí, ó, você percebe, ó, aqui a gente fica com um intervalo de 14 a 34. Veja que a fração da mediana, que é 30, ó, vai estar aqui, ó, entre 14 e 34. Então, a fração da mediana vai ser um valor aqui, ó, 30. Olha onde é que está o 30, entre 14 e 34. Então, a mediana vai ser o valor que a gente vai encontrar aqui abaixo, ó, que eu vou chamar de MD, mediana. Esse valor daqui de baixo. Tá? E aí, como é que a gente faz a interpolação? É só fazer umas continhas aqui. Ó, de 14 até 30, quanto é que dá essa diferença? Dá 16, né? 14 para 30, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. 14 para 30, a diferença é 16, né? De 14 até 34, ó, a diferença é o quê? 20, né? 14 e 34, a diferença é 20. Então, o que eu estou fazendo? Ó? 14 até 30, essa diferença aqui dá 16, ou 30 menos 14. E depois de 14 até 34, ó, 34 menos 14, deu 20. E eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Olha. Se eu fiz aqui em cima, eu vou fazer embaixo. Ó. De 40 até a mediana, eu não sei o valor da mediana, eu vou chamar isso aqui de x. E de 40 até 50, ó, de 40 até 50, a diferença é o quê? 10. Tá? Então, eu fiz duas diferenças. Ó. 30 menos 14, 34 menos 14. A mediana menos 40 eu não sei, eu chamei de x. 50 menos 40 eu chamei de 10. E aí eu vou montar uma proporção. Ó. 16, essa diferença aqui, ó, vai estar para essa diferença. 16 está para x. Assim como 20 está para 10. Então, ó, 16 está para x, 20 está para 10. Você poderia também fazer, ó, x está para 16, aí seria 10 está para 20. Tá? E aí, fazendo essa continha aqui, ó, eu vou achar o x. Ó. Aqui ficou 16 sobre x igual a 2 sobre 1. Né? Então, eu vou fazer meios e extremos, né? Porque eu tenho aqui uma fração igual a outra, uma proporção. Então, fazendo meios e extremos aqui, vai ficar 2 vezes x, 2x. 16 vezes 1 é 16. Esse 2 multiplica, passa dividindo. Então, vai ficar 16 por 2, que vai dar 8. Então, acabei de achar o x, ó, o x que é essa diferença aqui. Ó. Então, vamos agora à resposta. Né? Logo, quem vai ser a mediana? Cuidado, né? Cuidado para não achar que a mediana é o x, tá certo? A mediana vai ser, ó, o limite inferior, que é 40, né, ó, o limite inferior, mais o x que você achou. Então, a mediana vai ser 40 mais 8, que é o x. Mediana igual a quanto? 48. Então, essa é a nossa resposta ao que? Final. A mediana, no caso, é o que?
48. Ok? Espero que você tenha compreendido essa solução.